Obrigado, time de adoração. Pode se assentar. Bom dia a todos. É bom estarmos juntos aqui em mais um domingo. Hoje, iniciando uma série nova, uma série de mensagens nova. E com novidade, a gente ainda não tinha feito isso, mas a gente divulgou a série através da rede social, do Instagram. Quantos aqui viram a divulgação no Instagram da série que começa hoje? Deixa eu ver aí, quem já veio mais ou menos sabendo o que vai encarar nessa manhã de domingo. Então, nós vamos conversar sobre algo que eu entendo como muito importante, especialmente fazendo parte da igreja que nós estamos edificando, construindo e avançando. É uma série de mensagens com um nome intrigante, com um nome provocativo, um nome que eu confesso a vocês que desde o momento que eu pensei, eu já repensei umas 20 vezes nesse nome, se realmente eu ia usar esse nome para essa série, porque eu sei que pode causar até uma certa resistência naqueles que olham pela primeira vez o título e o Jesus que decepciona. Isso é inadmissível. É interessante que eu fui fazer uma pesquisa na internet quando eu pensei nesse nome para a série, e eu coloquei pesquisa boba, simples, só para ver como é que o Google ia reagir. Então eu botei lá no local de pesquisa o Jesus que decepciona, pesquisar. E aí os links que apareceram foram todos assim: Jesus nunca decepciona, o Jesus que nunca falha, né? E aí apareceu um livro antigo que eu li na minha adolescência, Decepcionado com Deus. Quem já ouviu falar desse livro? Livro escrito por Philip Yancey. Eu li há muitos anos atrás, nem posso dizer o quanto eu me recordo do tema, mas a ideia da série não veio do livro do Philip Yancey, mas veio por um desejo de fortalecer a missão dessa igreja. Qual é a missão dessa igreja? Quem sabe repetir? Qual é a missão dessa igreja? Ainda está assim, né? O pessoal não sabe, é o pilar, é jornada da vida. Os termos ainda estão assim, meio flutuantes assim na nossa mente, né? A missão desta igreja é simples: formar vidas em Jesus. Repete comigo aí, a missão dessa igreja é formar vidas em Jesus. Essa série vem pelo desejo de cumprir essa missão, formar vidas em Jesus, fazer da sua vida e da minha vida uma vida firmada em Jesus Cristo como nosso alicerce, como nosso fundamento. Significa conhecer a Jesus como Ele realmente é. E nós, na nossa caminhada, na linguagem mais preponderante na igreja contemporânea, nós estamos acostumados a olhar e considerar esse Jesus com quem nós nos comprometemos. Nós estamos acostumados a nos relacionar com esse Jesus por um ponto de vista em que nós o enxergamos e o consideramos aquele que vai trazer soluções para os nossos problemas mais complicados, para os nossos problemas mais profundos na alma ou nas circunstâncias da nossa vida. Nós nos achegamos a Deus em busca de socorro às vezes no nosso relacionamento dentro de casa, socorro para a restauração do nosso casamento. Nós buscamos a Jesus desejando que Ele faça um milagre às vezes na nossa saúde e nos dê cura de alguma doença, que Ele atue nas nossas emoções e nos liberte da depressão, da ansiedade. Nós buscamos a Jesus. Na maior parte das vezes, nós preenchemos
o tempo de adoração e de entendimento das Escrituras, da Bíblia e da Palavra, olhando para Jesus como aquele que vai nos fazer o bem. Sim ou não? Aquele que vai realizar os milagres que nós precisamos, aquele que vai trazer a provisão que nós esperamos, aquele que vai responder às questões que nós temos, aquele que vai nos dar a segurança em meio à insegurança, a paz em meio à aflição. Ele é fonte daquilo que nós sentimos a necessidade de experimentar. E não tem nada de errado em olhar para Jesus dessa maneira. Mas Jesus não é só isso. E às vezes a gente se relaciona com Jesus como se Jesus fosse só essa figura do milagre, da bondade, do cuidado, da palavra doce, do alento. Jesus é tudo isso, mas Ele não é só isso. Jesus é Senhor. Jesus governa sobre o universo. Jesus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe tudo o que eu e você nem imaginamos conhecer. Ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã, como se tudo acontecesse ao mesmo tempo. Ele sabe o que você precisa e nem imagina que precisa. Ele sabe pelo que você precisa passar e o que você precisa enfrentar, mesmo que você, nas suas conjecturas, diga: eu não posso enfrentar isso, eu não posso lidar com isso, eu jamais poderei enfrentar tal situação. Mas Jesus muitas vezes sabe que é essa situação que você diz: jamais quero enfrentar, jamais quero lidar com ela. Às vezes é essa situação que Ele vai permitir na sua vida, para que você o conheça de uma maneira que ainda não o conhecia. E por conta disso, há momentos em que nós nos decepcionamos com Deus. Às vezes Jesus nos decepciona, não porque Ele faça algo que Ele não deveria, mas é porque às vezes Ele não age conforme o seu desejo, a sua expectativa. Muitas vezes eu e você, nas palavras do grande pregador Charles Spurgeon, eu e você estamos nos relacionando com uma caricatura de Jesus, mas não com o retrato real do Senhor. E essa série de mensagens é um desafio para nós, porque ela não vai ser uma série muito confortável. Você não vai sair daqui nas pregações de domingo suspirando de alívio. Você vai sair daqui incomodado. Você vai sair daqui desafiado a um nível mais profundo e mais maduro como discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus é desfrutar de todos os benefícios que há nesse relacionamento com Cristo. Mas ser discípulo de Jesus também é enfrentar todos os desafios e ser encontrado fiel em cada circunstância. Ter a vida formada em Jesus não é simplesmente desfrutar das coisas boas que nascem e que são geradas no relacionamento com Deus, mas ter a vida firmada em Jesus é encarar esse mundo que se levanta contra o Evangelho, esse mundo que se levanta contra a pregação verdadeira e pura a respeito da palavra de Deus e dos desígnios de Deus para a humanidade. Ter a vida formada em Jesus, às vezes, é sofrer. Eu vou repetir. Ter a vida formada em Jesus, às vezes, é sofrer, perder, mas permanecer fiel àquele que nos chamou, àquele que nos salvou e àquele que se tornou o Senhor das nossas vidas. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler 2 trechos do Evangelho de Lucas.
um no capítulo 12 e outro no capítulo 14. E durante essa série de mensagens, nós vamos ler trechos do ministério de Jesus que talvez você nem saiba que existem, porque nós estamos tão acostumados a buscar o que nos acalenta e o que nos traz conforto, que as partes que nos incomodam e nos deixam meio atordoados sobre o que Jesus falou, a gente ou esquece ou nem lê. Mas nessa série você vai ser impulsionado, empurrado praticamente, a lidar com textos difíceis. E se é difícil para você ouvir, imagina como é difícil para eu pregar isso. Não é fácil. Mas como pastor, como líder, com a responsabilidade de discipular uma comunidade, eu me sinto responsável por não só pregar aquilo que me é confortável, e aquilo de falar, e aquilo que lhe é confortável de ouvir. Eu me sinto também desafiado a pregar aquilo que vai te incomodar, que vai fazer você sair dessa cadeira hoje, pensando, refletindo, talvez alguns até meio chateados comigo. Espero que comigo, não com Jesus. Se você sair daqui hoje chateado comigo, está tudo bem. Eu só não quero que você saia decepcionado, de fato, com Jesus. Apesar da série se chamar O Jesus que Decepciona. Vamos ler? Lucas capítulo 12, versos 49 a 53. O Senhor Jesus diz assim: Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Tenho, porém, que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não. Digo a vocês, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 em uma família, divididos uns contra os outros, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Essa última divisão é mais comum do que as outras. Lucas 12, 49 a 53. Acelerou o coração aí? O meu acelerou. Lucas 14 agora, dá um pulo aí de 1 ou 2 páginas. Lucas 14, 25 a 33. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para elas, disse: Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem zombarão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Respira, gente. Aliás, fica de pé. Vai, fica de pé. Ajudar vocês um pouco, vai.
Entrelaça os dedos assim, estica o braço para cima. Desce o braço devagar, respirando, assim, ó. Respirou? Pode sentar. O grande teólogo N.T. Wright diz o seguinte: às vezes, as seleções de leituras bíblicas para os cultos na igreja, por exemplo, omitem todas as passagens que falam de juízo, de advertências, das rígidas exigências da santidade de Deus. Talvez haja momentos em que, como o próprio Jesus, nessa ocasião, precisemos despertar as pessoas com um estrondo. Assustou, Gabi? N.T. Wright está dizendo, às vezes é preciso chacoalharmos a vida. John Piper, pastor americano já com mais de 80 anos, disse certa vez a pregadores jovens: se você, quando prega, nunca deixa as pessoas em dúvida sobre sua própria salvação, talvez você não esteja pregando o verdadeiro evangelho. Eu, como pastor, tenho o desejo de pregar e dar às pessoas certeza da salvação. Fazer pessoas se levantarem das cadeiras dizendo: hoje minha vida foi transformada, porque hoje, a partir de hoje, eu sou um filho de Deus, salvo e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Mas é fato que durante a nossa jornada da vida, durante a nossa jornada de discípulos, nós precisamos ser lembrados da fidelidade, nós precisamos ser lembrados da obediência, nós precisamos ser lembrados da submissão. E essas palavras, submissão, fidelidade, obediência, elas sempre nos confrontam. Elas não são palavras que nos acalentam e nos confortam. Elas são palavras que nos lembram que nós precisamos fazer sempre ajustes na nossa caminhada com Jesus. É um grande desafio falarmos sobre esse Jesus de palavras duras, de palavras firmes e contrárias às expectativas daqueles que clamam por perdão, daqueles que clamam por milagres, daqueles que clamam por um cuidado e uma acolhida de Deus. Mas Jesus pregou essas coisas, e porque Ele pregou essas coisas, eu e você precisamos ouvi-las atentamente e refletir sobre o que elas precisam causar na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, no nosso relacionamento com o Senhor e com as pessoas ao nosso redor. E aí eu resolvi abraçar esse desafio de tirar um pouco de você a caricatura que nós temos de Jesus e tentarmos trazer um retrato um pouco mais real de quem é o Senhor. Essa série é uma provocação para você escolher radicalmente ser um discípulo de Jesus. Não escolher confortavelmente ser um discípulo de Jesus, mas escolher radicalmente ser um discípulo de Jesus, um seguidor que não fica ao redor de Jesus somente esperando os benefícios de ser tocado por Ele, por um Deus de milagre, por um Deus de misericórdia, por um Deus de amor, por um Deus que nos supre em tudo e nos acolhe no que precisamos, mas é para que você tenha coragem de pisar em terrenos novos da sua fé, tenha a coragem de fincar raízes mais profundas na palavra e no desprendimento capaz de fazer você escolher Jesus não só como o seu Salvador, o interventor dos problemas da sua vida, mas encarar Jesus
como o seu Senhor, aquele que governa você, que governa a sua vida, o comandante na realização de uma missão. É a autoridade que você escolhe se render para reorganizar sua vida, suas prioridades, seus valores, sua agenda. Então essa série não vai ser uma sequência de mensagens confortáveis. Mas como diz o pessoal da academia aí, no pain, no gain. Às vezes, para a gente crescer e se fortalecer como discípulos de Jesus, a gente precisa encarar um processo que nos dói. Mas é aquela dor que você sente e diz: eu estou ficando mais forte. É importante entender que aquele a quem eu e você nos rendemos, aquele que nós precisamos conhecer, ele não é um gênio da lâmpada. Jesus não é essa figura que você ajoelha no quarto para orar, esfrega, 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 até que o Espírito Santo aparece e diz: sim, meu amo. Sim, meu amo. Qual o seu desejo que eu posso atender? Esse não é Jesus. Jesus não é o seu salvador de estimação. Não é o seu gênio da lâmpada. Ele não está somente esperando a oportunidade para realizar mais um pedido seu. Jesus é o Senhor do universo, a quem devemos dedicar nossa vida, ainda que seja difícil. A decepção que muitas vezes sentimos no nosso relacionamento com Jesus não está na sua incapacidade, porque não há nada impossível para Ele. A nossa decepção está em nós, na desobediência das nossas prioridades, no egoísmo das nossas orações, na infantilidade das nossas crises, na fraqueza da nossa fé. A decepção não reside em Jesus, ela reside nas nossas limitações de compreender diante de quem nós estamos. O autor do livro Discipulado, um teólogo que viveu na Alemanha nazista, chamado Dietrich Bonhoeffer, tem uma frase célebre em que ele diz: quando Cristo chama um homem, Ele o convida para vir e morrer. O Jesus dos milagres, o Jesus que não condenou a mulher adúltera, que teve misericórdia da mulher com fluxo de sangue, que curou o servo do centurião, sem nem mesmo conhecê-lo, que chorou com Marta e Maria, o Jesus que disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, que disse: amem seus inimigos e orem por eles, que disse: dê a outra face, ande a segunda milha. Esse é o mesmo Jesus que disse o que nós acabamos de ler. O mesmo Jesus que reside no meu imaginário e no seu imaginário, predominantemente como um homem de olhar doce, fala mansa, gestos carinhosos, acolhedores. É o homem que entrou no templo, virando as mesas de cabeça para baixo, espantando agressivamente aqueles que faziam da fé um comércio.
Jesus é aquele que chamou os fariseus e os falsos mestres de raça de víboras, de sepulcros caiados. Sim, Ele é o homem mais doce que já existiu. Ele é o amor encarnado. Ele é a misericórdia de Deus nos perseguindo. Ele é a bondade do Senhor nos envolvendo. Sim, Ele é tudo isso. Mas Ele também é a justiça de Deus se apresentando diante dos nossos olhos. Ele é o Filho fiel e obediente em qualquer circunstância. Ele é um homem forte, corajoso. Ele é o guarda de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus não é só carinho, afago e palavras doces. Jesus é mão forte, firme, palavras duras de um homem, de um Deus, que quer que aqueles que creiam nele o conheçam como ele realmente é. Mas o Jesus que cura, que convida, sendo o Jesus também que exorta, que não negocia, será esse Jesus inconstante, que ora é manso e humilde, ora está agressivo e instigante, provocativo? Não, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É porque nós não o conhecemos. A gente só quer conhecer o que nos interessa. E por isso, vivemos uma geração de discípulos fracos, de discípulos que desistem nas dificuldades, que abrem mão de seus casamentos, porque não são capazes de abrir mão do seu conforto, de abrir mão das suas convicções. Vivemos uma geração de discípulos que abrem mão da santidade, porque é mais fácil se render ao sexo, à pornografia, é mais fácil se render à sonegação de impostos, é mais fácil roubar do que perder, é mais fácil enganar do que ser franco e transparente nas nossas vulnerabilidades. Vivemos uma geração de discípulos que se autoprotegem, porque não têm a coragem de viver o verdadeiro discipulado que Jesus diz. Esse verdadeiro discipulado significa que você, se preciso for, vai abrir mão de tudo. O verdadeiro discipulado é esse que em muitas circunstâncias vai te colocar em confronto com as pessoas que você mais ama. O verdadeiro discipulado não é só uma experiência de provisão, cuidado, milagres, paz, alegria, júbilo. O verdadeiro discipulado envolve suor, lágrima, envolve nervos, envolve músculos, envolve coragem, não na ausência do medo, mas a coragem que vence. O primeiro texto de Lucas 12, deixe sua Bíblia aberta aí. O primeiro texto de Lucas 12, em meio a todas as palavras que Jesus profere nesses versos 49, 50, 51, 52 e 53, há um centro, e o centro é esta afirmação: vim trazer divisão.
nesta breve pregação de Jesus, a mensagem que ele quer que entre no coração daqueles que estão ao redor dele é: eu vim trazer divisão. E aí você lê isso e você vai fazer um pilates, um contorcionismo intelectual para tentar fazer com que essa afirmação de Jesus caiba nessa caricatura que todos nós temos dele. Não, Jesus é bonzinho demais, Jesus é doce demais, Jesus é amável demais, para levantar a voz diante dos seus seguidores e dizer: eu vim trazer divisão. Não, esse tem alguma coisa errada aí. Mas entenda uma coisa, o que Jesus está dizendo não é: partirá de mim a divisão. Partirá daqueles que me seguem o ato de dividir. Quando Jesus disse: vim trazer divisão, Ele não está dizendo: essa é a minha mensagem, esse é o meu objetivo, essa é a minha missão. O que Jesus está dizendo é que no cumprimento da minha missão, na pregação fiel do reino de Deus, na minha obediência inabalável ao meu Pai, é inevitável um efeito: divisão. Porque a pregação do Evangelho, ela é um poder contrário à mente, aos principados, às potestades e às forças dominantes neste mundo. E quando Jesus se levanta para pregar o reino de Deus, quando seus discípulos se posicionam para manifestar esse reino por onde passarem, o que eles vão encarar? Oposição. Oposição. Quando eu era adolescente, eu ouvia regularmente um missionário chamado Miguel Zuger. E eu nunca esqueci o dia em que Miguel Zuger veio à igreja e pediu oração. Sabe por quê? Porque seus irmãos planejavam matá-lo. Miguel Zuger foi um agente ativo, operante de uma organização terrorista que atuou na América do Sul. Ele chegou a planejar um atentado na Argentina, na época que pertencia ao Islã. E nessa experiência de ser um muçulmano, ele conheceu a Jesus, se converteu. E quando ele entregou a vida a Jesus, sua família disse: nós vamos acabar com a sua vida. Seu pai, seus irmãos procuraram matá-lo. Se Miguel Zuger amasse mais seu pai e seus irmãos do que a Cristo, na primeira ameaça ele teria desistido. E muitas vidas não teriam sido alcançadas pela graça de Jesus. Mas aquele homem disse: eu entreguei minha vida a Jesus, Ele é o meu Senhor. E eu vou abrir mão da minha família por amor a Cristo. Sabe para onde isso o levou? Para a prisão. Sabe o que ele viveu na prisão? Tortura. Eu me lembro que uma das visitas dele, ele veio à nossa igreja, ele voltou ao Brasil para um tratamento médico. Sabe por quê? Porque na prisão quebraram os 2 joelhos dele. Sabe por quê? Porque ele não negou a Cristo. Sabe quando isso aconteceu? Não foi na Idade Média. Não foi na perseguição do 2º século. Isso aconteceu nos anos 90, no final do século 20. Você pode dizer:
Não, pastor, não. Onde o evangelho é pregado, pastor, onde o evangelho é vivido, pastor, a paz reina, a harmonia se instala. E eu respondo para você: diga isso aos cristãos martirizados nos campos de refugiados sudaneses, hoje, lá no Sudão, no norte da África. Diga isso àqueles que estão sendo mortos, ou que estão vendo seus filhos serem mortos, porque amam a Jesus. Diga isso àqueles que são excluídos de suas famílias, nas remotas vilas da Índia. Eu fui lá, eu visitei, e eu vi uma família escorraçada do convívio dos seus parentes. Sabe por quê? Porque entregaram suas vidas a Jesus. Mas eu vi a fidelidade dessa família se transformar em uma igreja de mais de 80 crianças. Diga isso aos irmãos de igrejas que se reúnem nos bueiros da China. Sim, eles precisam entrar no esgoto para poderem orar, ler a palavra e cantar. Diga isso aos cristãos que são submetidos à miséria e fome em Cuba. Logo aqui. Jesus nunca gritou guerra. Ninguém nunca ouviu a voz de Jesus chamando para guerra. Ninguém nunca ouviu um de seus apóstolos dizer: matem, prendam, torturem. Mas a prisão, a morte, a tortura visitou o nosso Senhor. E depois de visitar o nosso Senhor, levando-o até a cruz do Calvário, também visitou os seus seguidores. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo morreu decapitado. Todos os apóstolos foram martirizados por não negarem sua fidelidade a Jesus Cristo. Quando você se levanta para cumprir a missão de um discípulo de Jesus, você trará a espada sobre você. Eu vou repetir. Quando você se levanta dizendo: eu sou um discípulo de Jesus, e nenhuma circunstância vai mudar essa minha identidade. Quando você se levanta olhando para frente e dizendo isso firmemente, você vai trazer espada para a sua vida. Pode ser na sua casa, com seus familiares te perseguindo, colocando em xeque sua fé todos os dias. Pode ser no seu trabalho, com seus colegas testando suas novas escolhas. Ah, não bebe mais. Ah, não ri mais. Ah, não vai mais com a gente. Podem ser esses amigos testando você, o quanto você será fiel aos novos valores que regem a sua vida. Pode ser na sua faculdade, quando os outros alunos testam seu conhecimento sobre aquilo que você passou a crer como verdade irrefutável. Você vai começar a ser chamado de preconceituoso, de radical, de fundamentalista, de alienado. Talvez a espada literal não estará sobre o seu pescoço, mas a espada moral estará sobre você, quando você levantar a voz e disser firmemente: eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus cumpre todas as suas promessas, inclusive as que não são tão populares. No mundo vocês terão aflições.
Ele realmente trouxe espada e divisão, mas somente para aqueles que viverem verdadeiramente como seus discípulos. Quando eu escrevi essa frase, eu repensei ela, sabe por quê? Porque eu pensei, na hora que eu disser isso, haverá pessoas que vão repensar o discipulado, que vão repensar a sua fidelidade a Jesus Cristo como discípulo, porque elas vão pensar, se ser fiel como um discípulo de Jesus vai trazer então espada, se o resultado de ser alguém obediente a Deus é lidar com escárnio, com preconceito, com exclusão, se me tornar alguém fiel à palavra de Deus e à vontade de Deus para a minha vida, significa sofrer em alguma medida, então eu não quero mais ser discípulo. Eu pensei isso. E eu confesso que eu flertei com a possibilidade de apagar essa frase e tentar amenizar de alguma maneira, mas a verdade é essa. A verdade é que os verdadeiros discípulos vão viver todas as promessas, vão viver todas as profecias a seu respeito, as maravilhosas promessas e as difíceis e desafiadoras promessas que Ele deixou. O lado bom é que a espada e a divisão não são as mais visíveis marcas do ministério de Jesus. Quando a gente lê os evangelhos, eles são muito mais preenchidos pelo amor, pela graça, pela misericórdia, pelos milagres, pelo olhar carinhoso, acolhedor, pela mão que toca o intocável. É isso que a gente vê mais no evangelho. Mas a espada, a divisão, também são marcas do verdadeiro evangelho vivido, daqueles que se comprometem em qualquer tempo, em qualquer circunstância. A pergunta é: você está pronto para isso? Você está pronto para aprofundar suas raízes, fincar seus pés e enfrentar o mundo empunhando o evangelho, sendo encontrado entre aqueles que atearam fogo na terra? Atos capítulo 17, verso 6 diz: eles viraram o mundo de cabeça para baixo, os discípulos de Jesus. Se você olhar para o texto de Lucas 14, você também vai encontrar uma mensagem central em tudo que Jesus está dizendo ali, as palavras difíceis que Ele profere. Aquele que amar mais seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, aquele que amar mais a si mesmo não pode ser meu discípulo. Aquele que não está disposto a abrir mão de tudo não pode ser meu discípulo. Aquele que não carregar a sua cruz não pode ser meu discípulo. No primeiro trecho que nós lemos, o cerne está na divisão. No segundo trecho que nós lemos, o cerne está na cruz. N.T. Wright diz o seguinte: Jesus não está negando a importância da família, nem a convivência em uma harmonia solidária. Mas quando há uma tarefa urgente a ser feita, como é o caso de Jesus nesse momento, então todas as demais coisas, inclusive a própria vida, devem ser colocadas em risco por amor ao reino. N.T. Wright usa a seguinte ilustração: se um político se levantasse e dissesse àqueles que são seus eleitores: vocês têm que largar a família de vocês, vocês têm que abrir mão de toda a vida de vocês para votar em mim, quantos votariam? E N.T. Wright diz: ninguém, porque faz sentido isso. Agora, se você imaginar que alguém se levantou dizendo: atrás daquela montanha
existe um grupo de pessoas que precisa ser resgatado. Atrás daquela montanha, existe um grupo de pessoas que, se nós não chegarmos até elas, elas morrerão. E eu tenho vocês para irem comigo salvar essas vidas. Mas para vocês irem comigo, vocês vão ter que ser capazes de abrir mão da vida que vocês têm agora. Subir essa montanha comigo e salvar aqueles que estão a ponto de morrer. Qual de vocês diria: eu abro mão, eu vou. O chamado de Jesus para mim e para você, às vezes se assemelha a esse resgate da montanha. A olhar para a nossa própria vida e dizer: o valor agora da minha vida é cumprir o chamado daquele que me salvou. E se preciso for, abrir mão da minha casa, abrir mão dos meus bens, abrir mão até do convívio da minha família, eu estou disposto para ser usado, para salvar vidas. Jim Elliot, um missionário que veio até a floresta amazônica, um jovem brilhante, que poderia ter um futuro brilhante. Ele já era de uma família rica, e o que tinha como futuro para ele. Você vai desperdiçar tudo que você tem, tudo que você pode conquistar. Você até poderia sustentar centenas de missionários com a sua fortuna, e você vai largar tudo para ir pregar o evangelho para um punhado de indígenas. E a resposta de Jim Elliot se tornou uma frase célebre na missiologia mundial: não é tolo aquele que abre mão do que não é dele para ganhar aquilo que ninguém pode tirar. Jim Elliot estava falando sobre a sua própria vida. Ele está dizendo: minha vida não é minha, e eu não sou tolo de abrir mão daquilo que não é meu, para ganhar aquilo que nenhum homem vai poder tirar de mim. No início da sua jornada missionária, sabe o que aconteceu com este homem? Ele foi assassinado. Ele foi assassinado pelo povo que ele fora chamado para evangelizar. Ele não teve a chance de pregar para eles. Mas sabe o que aconteceu? A mulher dele, Elizabeth Elliot, assumiu a missão do seu marido. E alguns anos depois de se recuperar da sua perda, ela foi aquele mesmo povo. E ela pregou o evangelho e ela contou a sua própria história e a história do seu marido. E quando ela contou a sua história, a história do seu marido, e compartilhou o evangelho, todo aquele povo se rendeu aos pés de Jesus Cristo. Ela subiu a montanha. Ela deixou para trás o que era necessário para salvar os que estavam perdidos. Carregue a sua cruz, diz o Cristo. O que Jesus está dizendo é: sua vida, filho, filha, sua vida precisa ser reconfigurada, sua vida precisa ser reorganizada, redimensionada, redefinida. Você não vai mais partir dos seus desejos, você não vai mais partir dos seus planos. Você vai partir do meu plano. Você vai partir de mim, para então viver uma nova vida, toda reprogramada, reconfigurada, redimensionada, reorganizada. Jesus quer se ver em nós. Carregue sua cruz,
diz o nosso Senhor. Enfrente suas batalhas, supere suas dores, permaneça mesmo com medo, acredite mesmo inseguro, firme seus pés em mim, ainda que sua família tente te convencer do contrário, ainda que seus amigos sintam vergonha de você, ainda que sua vida vire de cabeça para baixo, carregue a sua cruz. É o que Cristo diz para mim e para você. O apóstolo João fez isso. O apóstolo João foi torturado, foi exilado, foi, no fim de tudo, morto. Mas ele teve uma visão a respeito daqueles que foram fiéis, daqueles que enfrentaram as dores de serem discípulos, daqueles que carregaram a cruz. Depois disso olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, folhas de palmeiras nas mãos. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Eu respondi: o Senhor sabe. Então ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, os que sofreram, os que superaram a dor de serem meus, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, eles estão diante do trono de Deus, servem a Ele dia e noite no seu templo, e aquele que está assentado no trono os abrigará com a sua presença. Escute isso: nunca mais terão fome. Do trono os pastoreará, Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Se você é um discípulo de Jesus, e se você quer viver a dor de hoje para experimentar o triunfo de amanhã, você vai se colocar de pé agora, erguer suas mãos, e vai começar em alta voz a adorar a esse Deus, dizendo: Senhor, eu sou teu, eu pertenço a ti, eu sei por que preço eu fui comprado. Levanta a voz, discípulos. Levantem a voz dizendo: Senhor, eu pertenço a Ti, e eu estou disposto a não só desfrutar dos benefícios, das benesses, eu estou disposto a viver os desafios, a encarar as dores, Senhor, a enfrentar o processo, Senhor. Nesta igreja, Deus, uma geração de discípulos fiéis, Jesus, de homens e mulheres profunda e imutavelmente apaixonados, dispostos a deixar o que for preciso, a abandonar o que for necessário, dispostos, Senhor, a serem encontrados como discípulos fiéis. Se a divisão vir, que eles estejam prontos. Se a espada surgir, que eles estejam prontos. E que todos nós, Deus, como discípulos fiéis, nos ergamos de onde estamos, carregando a nossa cruz, para que Cristo se forme em nós e a nossa vida entendeu que precisa voltar para Jesus, entendeu que precisa tomar uma decisão por Jesus.
pegue uma ficha que está na cadeira, preencha e dê para um dos nossos voluntários. E a gente vai ter o prazer em caminhar com você. Procure lá fora saber mais sobre a nossa campanha, saber como você pode fazer parte da campanha, através do carnê, através de ofertas, através da compra de peças do nosso quebra-cabeça. Mas vá lá procurar. Nós temos outras iniciativas acontecendo, curso de Libras. A gente tem lá gente também para tirar dúvidas. Se você quer aprender a linguagem de sinais, a língua de sinais, que Deus abençoe a sua vida, que a sua semana seja cheia da presença de Jesus. Tenham todos um excelente domingo e caminhem firmemente como discípulos daquele que os chamou. Vão em paz.